Aprendendo as Escrituras. Inscreva-se no canal. Vamos lá. Atos 10, a princípio de 1 a 8. O texto diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Eu quero que você pule agora comigo para o versículo 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E dizia: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, o verso 34 mostra que Pedro começou a falar. Então falou Pedro, e nós temos agora uma pregação de Pedro. E o versículo 44 nos mostra o que aconteceu antes do final da pregação de Pedro. Você pode, pois, ler com calma os detalhes da pregação. O texto diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Essa é uma história extraordinária, uma história maravilhosa das Escrituras. E para que a gente possa entender melhor, eu quero estabelecer aqui um pano de fundo, né? Começando do cenário geográfico: Cesareia, Jope, as pessoas envolvidas, Cornélio, Pedro, a ação de Deus. Mas quero também tentar te ajudar a compreender o que é que está acontecendo nesse exato momento na história, não apenas da vida de Pedro, dos apóstolos, da igreja, mas no desenrolar e na progressão do que podemos chamar do reino de Deus. Quando a gente percebe Pedro falando sobre a sua dificuldade de entrar na casa de um gentil, e eu vou explorar isso melhor depois, mas ele diz: não nos é permitido, né, para um judeu é proibido entrar na casa de um gentil, comer com ele. Nós precisamos entender algumas coisas no que diz respeito à macrovisão. No livro de Gênesis, que chamamos de o livro dos começos, nós temos não só a forma como Deus cria a Adão e começa a tentar estabelecer o seu propósito na terra. Nós temos Adão falhando. E a consequência do pecado de Adão trouxe tamanha corrupção na terra, que Deus decide recomeçar. Ele julga a humanidade, e a partir de Noé nós temos um recomeço.
Mas mesmo os descendentes de Noé novamente começam a se corromper. Dessa vez, o Senhor não julga a humanidade para zerar e recomeçar. Deus decide recomeçar com um povo no meio dos outros povos. E aí que ele encontra um homem chamado Abraão e faz com Abraão uma aliança. Nessa aliança, Deus se compromete a fazer algo não só em favor de Abraão, mas da sua descendência. A promessa que Deus fez, está lá em Gênesis 22, 18 para Abraão, é: a sua descendência não apenas vai possuir essa terra, chamada terra prometida, mas o Senhor diz: a sua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Baseado nessa promessa, nós temos um desenrolar agora. A atenção da narrativa bíblica começa a se concentrar na linhagem de Abraão, com quem Deus fez uma promessa. E a partir daí que nós temos a história dos hebreus nascendo. Abraão é um dos primeiros patriarcas. O Senhor fala do que aconteceria com a descendência de Abraão. Eles serão levados para uma outra terra, serão feitos escravos, depois eu vou tirá-los, eu vou trazê-los de volta. Mas Deus tinha um plano e um propósito, que nunca se limitou somente à nação de Israel. Os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão. Você vai perceber que muitas vezes a terminologia filhos de Abraão vai aparecer no Novo Testamento. Em Lucas 13, quando Jesus cura aquela mulher encurvada, repreendendo o espírito de enfermidade, ele diz: não se deveria libertar da prisão essa filha de Abraão. O termo filho de Abraão aparece valorizando o quê? O reconhecimento de que Deus tinha um compromisso e uma aliança com aquela linhagem. Mas quando Deus fez aliança com Abraão, Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os povos da terra, diz uma outra tradução. Deus nunca quis trabalhar isoladamente com a nação de Israel. O Senhor queria que a partir dele todos os demais povos fossem alcançados. No entanto, a nação de Israel teve muita dificuldade de entender o plano e o propósito de Deus. Os israelitas tiveram dificuldade de corresponder com aquilo que Deus tinha. E essa situação, esse momento que nós temos descrito aqui em Atos 10, é quando Deus começa de fato levar o evangelho para fora dos termos de Israel e para fora apenas daquele círculo dos israelitas. O evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, os da Judéia começam a ser atraídos. Samaria foi incluída na história porque os judeus fugiram de uma perseguição e não porque tiveram a mentalidade estratégica e visionária de alcançá-los. Os samaritanos eram meio que uma mistura de judeus com gentios. Mas apesar de os samaritanos já terem sido alcançados, eles não estavam cumprindo com a missão de levar o evangelho a toda a terra. Jesus tinha dito: pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Eu não sei que parte disso a igreja ainda não tinha entendido, mas eles tinham muita dificuldade de pensar na inclusão dos gentios. Mas a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4, falando de Deus, diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algo que para nós é uma verdade inquestionável, irrefutável, indiscutível, é o desejo de Deus de que todos sejam salvos. A Bíblia diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Você pode repetir isso? Diga: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa não é a vontade que Deus passou a ter só no Novo Testamento. Esse era o plano de Deus desde o início. Mesmo quando ele precisa separar uma nação e um povo, a intenção não era se limitar àquele povo, mas era através deles poder fazer algo em toda a terra. Nos dias de Jesus, os judeus se orgulhavam muito de serem filhos de Abraão, porque eles entendiam: nós somos um povo escolhido, temos uma promessa. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 8, Jesus os confronta dizendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus os confronta não só no seu orgulho, mas eu quero que você entenda que eles falharam em fazer aquilo que Deus esperava que a linhagem de Abraão fizesse. E Jesus diz: é melhor vocês se arrependerem. Vocês estão se orgulhando de ser filho de Abraão, vocês ficam dizendo isso. Jesus diz: dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus está dizendo: vocês não têm ideia, vocês não têm noção de onde é que Deus vai tirar o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão. Porque Deus não disse só a Abraão: a sua descendência será como a areia do mar.
Quando ele falou isso, Deus está dizendo, eu vou te dar uma descendência terrena. Mas Deus também disse, a sua descendência será como as estrelas do céu. Deus está dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial. Jesus está dizendo, dessas pedras Deus pode fazer. Ele, em outras palavras, estava chocando os judeus ao confrontá-los, dizendo, se vocês acham que o que Deus quer fazer na terra vai depender só de um povo, orgulhoso de ser filho de Abraão, mas que falha em cumprir com a missão de Deus, vocês estão enganados. Em Mateus 21, eu não vou ler esse texto agora, do versículo 33 até o 45, Jesus conta uma parábola. E ele mostra como a nação de Israel, por não ter cumprido com o plano e o propósito de Deus, na simbologia de trabalhadores para quem uma vinha foi arrendada, como eles foram cobrados por Deus. Ele, na parábola, conta que o dono da vinha enviou seus servos para cobrar os frutos que eles não entregavam, e eles começaram a espancar, a apedrejar, a matar os servos. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Na parábola, Jesus está dizendo que Deus cobrou uma nação que não correspondia, enviando os profetas. Aí Jesus diz, por último, o dono da vinha disse, eu vou enviar o meu filho. Talvez a meu filho terão respeito, mas Jesus disse, eles agarraram o filho, o mataram e o tiraram da vinha. A pergunta de Jesus é, o que fará o dono da vinha a esse grupo de lavradores? Os próprios judeus estão ouvindo, responderam, fará perecer miseravelmente esses maus, arrendará a vinha a um outro grupo de lavradores que a seu tempo entregue os frutos. Jesus diz, exato, o reino de Deus vos será tirado e confiado a um outro povo que a seu tempo entregue os frutos. João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para o que era seu povo, mas os seus não o receberam. Versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, não sendo seu povo, isso nos inclui, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Nós precisamos entender isso tendo a macrovisão, a visão maior. Em Gálatas 3, o apóstolo Paulo, que estabeleceu com clareza essa doutrina da inclusão dos gentios, ele diz o seguinte, dos versículos 7 a 9, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Em Romanos 2, 28, ele diz, judeu não é aquele que é exteriormente, circuncisão não é aquela que é na carne. Ele diz, judeu e circuncisão é aquilo que é no coração. E aqui ele está defendendo a mesma ideia, Gálatas 3, de 7 a 9, ele diz, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembra que Jesus disse, das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão? Ele está dizendo, Deus levantou filhos de Abraão na terra toda, gente que não era da sua linhagem natural. Versículo seguinte diz, ora, 8, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então o plano e o propósito de Deus, desde o início, sempre foi a inclusão dos gentios. No Velho Testamento, Deus não era só do judeu. É lógico que o gentio precisava da mesma fé, do mesmo selo da fé e da mesma obediência que os judeus. Então um prosélito, que era um gentio que convertia ao judaísmo, ele tinha que passar pelo rito da circuncisão, que era o selo da sua fé. Paulo escreve aos Colossenses e diz que hoje a circuncisão é no coração por meio do batismo. O selo da fé que professamos é o batismo. Todo convertido precisa do batismo nas águas. Assim como eles precisavam passar por aquele rito. Esses gentios se convertiam, tinham que obedecer à lei de Moisés, como qualquer outro judeu tinha. Eles simplesmente estavam incluídos dentro daquilo que era a revelação de Deus para a época e para o momento. Mas a porta nunca foi fechada para eles. Quando o apóstolo Pedro diz, não me é permitido ou não nos é permitido aos judeus unir-se aos gentios, entrar na casa de gentios, comer com eles, sabe o que é curioso? É que você não vai achar isso em lugar nenhum da Bíblia. Eles estavam agindo baseado em tradições que eles mesmos desenvolveram. O que Deus falou antes deles entrarem na terra de Canaã é, vocês não vão se casar com as filhas dos outros povos e não vão deixar que os outros povos se casem com os seus filhos. Naquele momento, Deus não estava tentando apenas preservar uma etnia. O Senhor estava tentando preservar valores, princípios e propósitos. Mas entre não casar e misturar essas linhagens e os costumes, até chegar ao ponto onde não se entra na casa do outro, não come com o outro, não fala com o outro, tem uma diferença enorme. E não há lugar nenhum da Escritura que mostre que essa proibição era da lei. Comentários ao longo de toda a história mostram como os próprios rabinos judeus começaram a introduzir esse comportamento que era limitador.
Então, nesse momento, nós não temos só a história de alguém como Cornélio sendo salvo, mas Deus quebrando paradigmas da igreja que nasce com a mentalidade judaica, tentando levá-los a entender um princípio, uma visão de inclusão e de salvação para todos. Então, depois dessa introdução, desse panorama aqui que nos ajude a compreender o que está acontecendo, é que eu quero que a gente olhe para essa história e nós vamos distingui-la aqui em 3 enfoques que eu acredito são importantes. Primeiro, eu vou falar um pouco a respeito de Cornélio. Cornélio tipifica aqueles que precisam de salvação. Depois eu vou falar um pouco a respeito de Pedro. Pedro tipifica aqueles que precisam anunciar a salvação aos Cornélios que precisam de salvação. Em terceiro lugar, eu vou dar um destaque ao desfecho dessa história. É muito importante que a gente consiga compreender a coisa nessa perspectiva. Então vamos começar falando de Cornélio. O texto diz aí em Atos, no capítulo 10, lá no versículo 1, onde começamos, ele dá uma descrição muito clara, muito precisa. O texto diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quem é Cornélio? Ele não é só um morador de Cesareia. Cesareia era uma cidade marítima, portuária, aparece muito na descrição bíblica, nós vamos ver isso várias vezes. É o local onde Paulo depois está pregando o evangelho em Jerusalém e os helenistas começam a planejar tirar a vida, os irmãos dão um sumiço nele e o despacham para Tarso, saindo do porto de Cesareia. É o lugar onde Paulo depois foi preso e ouvido por Festo, por Félix, onde ele foi ouvido pelo rei Agripa. É o lugar onde ele apela dizendo que ele quer ser julgado por César, porque essa cidade tinha se tornado especialmente morada e habitação dos governadores e dos oficiais romanos. Ganhou esse nome Cesareia, porque Herodes o Grande, quando a construiu, fez em honra a César Augusto, o imperador romano. E ela se torna algo que eu e você precisamos entender que tem um peso enorme. Qual é a visão que se tinha de Cesareia? Não era simplesmente uma terra dentro dos termos de Israel, com judeus vivendo normalmente como vivia. Ela foi construída para ser uma reprodução do estilo de vida romano. Até hoje, as ruínas de Cesareia mostram que era uma pequena réplica ou reprodução do estilo de vida que os romanos tinham. Então, ao sair e estabelecer o seu governo, a sua expansão do império por todo o mundo, eles reproduziam muito daquilo que eles tinham em Roma. E Herodes dá esse presente, faz essa média com os governantes, a ponto de muitas vezes eles irem e voltarem de Jerusalém, mas morarem na própria Cesareia. Além de ele estar morando em uma cidade onde predominantemente a população está ali sendo conduzida de acordo com o costume dos gentios, o tipo de festa, de entretenimento, de espetáculo, tudo era dos romanos. A Bíblia fala que o próprio Cornélio, que morava lá, ele era da corte chamada italiana. Eles espalharam, havia muitas pessoas que compravam o seu direito de cidadania romana. Alguns eram por nascer em determinadas províncias da expansão do império. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um israelita no seu legado natural, na sua ascendência, mas ele tinha cidadania romana. Agora, quando a Bíblia faz referência a essa corte chamada italiana, me faz acreditar que esse homem era um dos que foram transportados da Itália para lá. Ele é um gentil na sua plena acepção do conceito de alguém que os judeus olhariam dizendo: esse está fora e não merece o evangelho. Agora, apesar desse bloqueio e barreira de Pedro, quando a Bíblia descreve quem Cornélio era, ele está dando show em muito crente. Piedoso, temente a Deus, não apenas ele, com toda a sua casa. Então, camarada, tinha piedade, tinha temor do Senhor, tinha testemunho de vida familiar. A Bíblia diz, fazia muitas esmolas ao povo e ainda de contínuo orava a Deus. Pensa num camarada louvável. Tenha piedade, tenha o temor ao Senhor, expressa isso com a vida de oração, bom testemunho familiar, vive fazendo bem e boas obras. No entanto, Cornélio, como qualquer outra pessoa, era um candidato à salvação. Era alguém que necessitava de salvação. E a primeira verdade que nós precisamos destacar a respeito de Cornélio é que, embora sendo um oficial romano que tinha respeito à comunidade judaica,
A palavra de Deus também destaca isso. Ele necessitava de salvação. Romanos 5,12 diz que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado passou, por meio do pecado, a morte. E a Bíblia diz, e a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz, e isso é repetido no Novo Testamento, Paulo escreve aos Romanos, mas já era declarado desde o Velho, não há nenhum justo, nenhum sequer. O homem teve a sua natureza comprometida quando Adão, a matriz reprodutora, o cabeça da raça, pecou e comprometeu a sua natureza. Deus havia dito, cada um reproduza segundo a sua espécie. E Adão começou a reproduzir pecadores semelhantes a si. Nós sabemos que a verdade bíblica é que o homem já nasce em pecado. E um bom comportamento não muda o fato de que há uma natureza corrompida. Então o homem é piedoso, é temente a Deus, tem um bom testemunho com a sua casa, ele dá esmolas, ele ora de contínuo, orava de vez em quando, ora de contínuo. Mas a mensagem que o anjo traz é, você precisa de salvação. Por que que o anjo diz que ele precisa de salvação? Em Atos 11, nós lemos o capítulo 10, mas a história ela tem detalhes quando é repetida, tem detalhes no capítulo 11 que não aparece no 10. Porque quando Pedro volta a Jerusalém, ele tem que dar satisfação de ter entrado na casa de um gentil. Em Atos, no capítulo 11, nos versículos 13 e 14, ele resumindo ali a história para os apóstolos, para a liderança de Jerusalém, diz assim, ele nos contou, ele está falando de Cornélio, como vira o anjo em pé na sua casa, ele dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. O anjo aparece para dizer, Cornélio, o que você faz chamou a atenção de Deus. Suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A Bíblia não está dizendo que fazer o bem aos outros é algo perdido, que não leva a lugar algum. O que a Bíblia nos ensina é que não há salvação pelas obras. Efésios 2, 8 e 9 nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém será salvo pelas obras. Agora, às vezes os crentes vão ao extremo, como se não houvesse nenhum tipo de lucro, quando um não crente está fazendo boas obras. O anjo aparece e diz, você chamou a atenção de Deus. Você tem um coração inclinado para Deus. E o livro de Tiago diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Onde existe um coração sedento por Deus, mesmo que ele não tenha clareza do plano e do propósito de Deus, ele vai com isso atrair a atenção de Deus. Ele vai com isso chamar uma intervenção de Deus. E agora um anjo aparece. Quantas pessoas você conhece que tiveram uma visão de um anjo como Cornélio teve? Eu conheço poucas. Até hoje Deus faz esse tipo de intervenção, sim. Mas daí a dizer que acontece por atacado também não. Esse camarada entra nesse nível de experiência porque ele está chamando a atenção de Deus. Ele tem uma conduta que provoca uma reação do reino espiritual, mas ele não tem salvação. No sentido de salvação, ele está na condição de qualquer outro pecador. A Bíblia diz que o Senhor encerrou a todos, toda a humanidade, debaixo da condenação. Então, ele está como qualquer outro no lugar que necessita de salvação. E nós precisamos entender, querido, e olhar para cada pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo e entender o quanto elas precisam de salvação. Porque o crente, às vezes, tem a mania de olhar para um camarada que está enfiado até o pescoço na lama do pecado e dizer, esse tem que ser salvo. Mas, às vezes, a gente fala de outras pessoas quase como se eles nem precisassem de Jesus. Eu não aguento ouvir um crente falar, fulano é uma benção, só falta Jesus. Tipo assim, como se Jesus fosse um acessóriozinho, um complemento, que se entrar na vida dele bem, se não entrar, não vai fazer falta, porque o cara já é uma benção. Irmão, Cornélio era uma benção, mas não dá para dizer que só faltava Jesus, faltava tudo para Cornélio. E nós precisamos entender, essa é a realidade de cada ser humano. Alguém com um coração bom, correto, inclinado para as coisas de Deus, até chama a atenção de Deus, mas ainda precisa de salvação. E nós precisamos olhar como igreja e entender essa perspectiva. Por favor, diga amém. Amém. Agora, um anjo aparece a Cornélio. E agora nós temos uma outra pessoa envolvida na história, porque diz, manda chamar Pedro. E aqui nós vamos introduzir Pedro na história, sem deixar de falar de Cornélio. Por quê? O capítulo 10 nos mostra que Deus começou a lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Há uma coordenação de Deus por trás desses eventos. Há uma sincronia que só Deus poderia produzir.
Mas introduzindo agora Pedro na história, vamos começar primeiro falando do que o anjo falou. O anjo diz, manda chamar Pedro, o qual dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Então a segunda coisa que nós precisamos entender é que além de Cornélio precisar de salvação, o meio pelo qual se recebe a salvação é através da pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus já tem um modelo estabelecido de como Deus decidiu oferecer salvação aos homens. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação se recebe pela fé. Uma fé que começa com arrependimento, uma fé que precisa se expressar devida e corretamente. Mas essa fé vem como? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele diz, isso não vem de vós, nem a fé. Ele diz, é um dom de Deus. Como que a fé que me salva é liberada? Romanos 10,17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra ou a pregação de Cristo. Então a pregação é necessária não apenas para esclarecer o que é a salvação, o que Deus ofereceu, como se recebe, mas ela é aquilo que vai provocar a resposta de fé no coração das pessoas. Então a palavra precisa ser proclamada. E o que o anjo está dizendo é o seguinte, eu posso ser um mensageiro de Deus, enviado por Deus. Eu vou te dizer onde você vai achar um pregador. Mas o anjo basicamente está dizendo, quem foi comissionado a pregar o evangelho não fomos nós os anjos, foram os homens. E aqui eu e você precisamos entender a nossa responsabilidade nisso. Em Mateus 28:18, Jesus, depois de ressuscitar, diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos das nações. Esse ide não pode ser desconectado da declaração, toda autoridade me foi dada. Sabe o que Jesus está dizendo? Agora que toda autoridade me foi dada, não como Deus, como um homem, eu estou transferindo para vocês, eu estou empoderando vocês, eu estou comissionando vocês a continuarem a obra que eu comecei. Quem tem a responsabilidade de anunciar o evangelho de Cristo na terra, somos nós, os homens. Então o anjo, ele só pode vir até esse ponto de dizer, vou te dizer onde conseguir o pregador que vai te dizer o que você precisa para ser salvo. O anjo está dizendo, Cornélio, o que você tem não garante sua salvação. A salvação vem pela pregação da palavra. E mesmo que eu fui enviado da parte de Deus, e a palavra anjo significa mensageiro, pensa em alguém que traz mensagem de Deus e diz, esse tipo de mensagem não pode vir de mim. Então vou te dar a letra onde você vai conseguir ajuda. Manda alguém a Jope. Manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, curtidor, que mora à beira-mar. Então, agora Cornélio tem uma instrução do que pode fazer. Chama 2 de seus criados, um soldado provavelmente para garantir a proteção deles, não só fazer a companhia. E agora eles vão de Cesareia a Jope. Jope também fica na costa marítima, na costa do Mediterrâneo. Também é uma cidade portuária antiga. É o lugar onde Jonas, tentando fugir do plano e do propósito de Deus, pega uma embarcação. É lá que Pedro está. 62, talvez 63 quilômetros de distância. Quando a gente pensa na distância, está mais próximo do que daqui a Vitimarsum, né? Ou Palmeira. Mas, quando você pensa que naquela época eles não tinham carros como os nossos, você vai entender por que Pedro chega na casa de Cornélio 4 dias depois. É basicamente 2 dias de caminhada, para ir 2 dias, né, para voltarem trazendo Pedro. E nesse momento nós temos não só a sinalização do anjo, onde buscar Pedro, que revela a nossa responsabilidade de pregar, mas eu quero falar agora um pouco a respeito do papel de Pedro dentro dessa história. Ele já tem um certo entendimento de que a palavra não será pregada por anjos, antes mesmo deles chegarem com essa história. Em Atos, no capítulo 5, a Bíblia diz que os apóstolos foram presos por pregar o evangelho. Mas nos versículos 19 e 20 de Atos 5, a Bíblia diz, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. O anjo diz, eu vim com papel tirar vocês da cadeia e lembrar vocês que a comissão de pregar o evangelho não é minha, é de vocês. Então vão dizer ao povo as palavras dessa vida.
Os anjos não vão anunciar o evangelho. O próprio Pedro, que viveu essa experiência antes, que depois viu o que aconteceu com Cornélio, ele escreve e ele diz na sua epístola, em 1 de Pedro 1,12, que quando foi revelado aos profetas, não para si mesmo, mas que para outros, ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas, a Bíblia diz, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho. Ele diz, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Alguns entendem que ele está dizendo que os anjos queriam entender melhor o evangelho. Eu particularmente acredito que eles queriam entender melhor o que é o comissionamento de pregar o evangelho, que não foi dado a eles e foi dado a nós. Fique pensando a respeito disso por um instante. Os anjos queriam entender o que é esse comissionamento para pregar o evangelho. Eles têm essa disposição como mensageiros, mas Deus deixou de lado e disse, eu vou usar os homens para pregar o evangelho. Isso é nossa responsabilidade. Pedro, ele atende ao chamado de Deus, mas o que eu quero chamar a sua atenção é a dificuldade de Pedro, mesmo num cenário de intervenção sobrenatural, de cooperar devidamente com Deus para aquilo que Deus queria. Então, para isso, a gente precisa ler agora mais um pedaço de Atos 10. Vamos comigo para Atos capítulo 10 e vamos ler a partir do versículo 9. O texto diz assim, o 8 diz que eles foram enviados a Jope. Só para efeito de curiosidade, Jope atualmente é chamada de Jafa. Ela foi anexada ao município de Tel Aviv, que tem sido reconhecido como a capital de Israel, embora haja agora esse barulho todo da transferência da capital para Jerusalém. E o texto diz que, versículo 7, diz que logo retirou o anjo, ele já chamou 2 dos seus domésticos e lhe deu a comissão. O texto diz que no dia seguinte eles estavam de caminho. Isso me dá a entender que no segundo dia da viagem eles já estavam chegando. Olha o versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, já estando perto da cidade. Como nós estamos falando de 63 quilômetros, para você ter uma ideia, quando os discípulos do caminho de Emaús, diz a Bíblia que eles foram de Jerusalém para Emaús, o Senhor aparece, conversa com eles no caminho. Eu ficava pensando que tamanho de conversa foi essa, que Jesus expõe o que estava na lei, nos profetas, nos salmos. Eles andaram uma distância de 15 quilômetros. Se a gente fizesse isso num ritmo bom, que andar 5 km por hora, a maioria anda de 4 para menos, eles tinham pelo menos 3 horas de caminhada. Então, eles fizeram 15 quilômetros de caminhada contínua, conversando. Lá o Senhor se revelou no momento em que desapareceu diante deles. Eles ficam tão empolgados com a ressurreição de Jesus, que eles voltam para Jerusalém contar para os apóstolos os outros 15 quilômetros. Quantos de vocês estão fazendo essa média de 30 quilômetros por dia? Mas, se você contar, foi mais ou menos o trecho que aquela turma viajou e fez, né? Então, no dia seguinte, o texto diz, já estão perto da cidade. Não tem como eles ter saído de manhã e ter feito esses 60 quilômetros. Mas o texto diz, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Verso 10, estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto. E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes,
Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, verso 23, nós já lemos. Pedro os convida a entrar, saem de viagem no dia seguinte, que ninguém merece, pegar a rota de viagem imediatamente. E nós temos o cenário do que aconteceu. Vamos tentar entender essa visão de Pedro. Por que que o Senhor dá essa visão, onde um lençol desce cheio de animais e diz: Pedro, levanta, mata e come? Porque é hora do almoço e Pedro está com fome. Embora fosse hora do almoço, ele estava com fome. A razão pela qual Deus traz essa visão não envolve necessariamente o fato de que Pedro está com fome. Deus está tentando mexer através de uma alegoria, de uma ilustração, em algo que Pedro precisa compreender. Aqui, diferente de quando ele fala: não nos é permitido entrar na casa de um gentil, e isso não era a lei de Deus dada por meio de Moisés, era a tradição judaica. Agora Pedro está sendo confrontado em algo que era a lei de Moisés. O Senhor estabeleceu, você vai ler isso no Velho Testamento, lá no Pentateuco, qual eram os tipos de animais que eles podiam e o que não podiam comer. E Pedro nunca desrespeitou a lista. Tanto que ele diz: eu nunca comi nada impuro. Mas Deus baixa os animais todos e diz: Pedro, levanta, mata e come. Eu acho interessante Pedro tentar mostrar para Deus como é que tem que ser crente. De modo nenhum, Senhor. Nem você vai me fazer errar. Só que a Bíblia diz que a cena se repetiu por 3 vezes. E acredito que o de modo nenhum, Senhor, também deve ter se repetido as 3 vezes. E daqui a pouco Pedro está pensando: o que significa isso? Irmão, nós não estamos falando de uma imaginação. A Bíblia diz que foi um êxtase, foi uma visão de alto nível, vamos dizer assim, 4K. Aquela realidade, né, muito diferenciada. Ele sabe que Deus está falando e ele está tentando entender. Mas de repente o Espírito Santo fala com ele: 2 homens estão te procurando. Vai com eles nada duvidando. Ele chega e os homens estão dizendo: um anjo mandou a gente buscar um tal de Simão, sobrenome Pedro, estava aqui. Acho que Pedro pensa: Deus está no negócio. Mas ele está indo sem entender claramente tudo o que vai acontecer. Na verdade, a ficha dele começa a cair depois que ele já está na casa de Cornélio. Ele diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele, como judeu, não teria contato com gentios e jamais teria entrado na casa de um gentil, nem para anunciar o evangelho. Ele diz: reconheço, porque Deus me diz para não chamar nada de comum ou imundo. Mas vamos pensar na limitação que os judeus tinham, de ainda não estar pregando o evangelho para os gentios. Mesmo com tudo isso acontecendo, eu quero que você dê uma olhadinha aqui para mim, comigo, no versículo 28 e 29. No 28 ele diz o seguinte: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Irmão, não sei qual foi a reação de Deus, mas se eu fosse Deus, olharia do céu para Pedro e dizia: alô? O que você acha que está fazendo aí? Veio comer uma comida melhor do que a que tinha para você em Jope? Porque nem ele está tendo a clareza de percepção que ele tem que pregar o evangelho e que essa turma vai ser salva. Você vai ver como eles pasmaram com a salvação dos gentios no relato depois. Agora, o texto diz o seguinte: quando ele diz isso, respondeu-lhe Cornélio. Cornélio resume de novo a história. Faz 4 dias atrás, estava orando, o anjo veio, né? E no 33, ele diz: portanto, sem demora, mandei te chamar e o fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Aí Pedro: tá. Mas o Espírito Santo, quando mandou Pedro ir, não falou: olha, você tem que pregar o evangelho. O Senhor diz: vai, nada duvidando. Aí diz: Deus disse que você tem algo para dizer para nós. Ok, eu só tenho uma coisa para dizer para todo mundo mesmo. E aí ele prega a salvação que é em Cristo. Antes dele terminar, o Espírito Santo é derramado sobre os ouvintes, como nós vimos. Agora deixa eu te dizer, em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, uma multidão é atraída. Pedro está pregando. No versículo, ali a partir do versículo 37, o pessoal interrompe Pedro e diz: o que é que nós vamos fazer? E diz: arrependei-vos. Isso vai até o 39. Arrependei-vos
Depois ele diz, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. E, então na sequência depois, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque para vós é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, para quantos nosso Senhor chamar. Ele parece nos dar a entender que tem uma ordem. Primeiro a pessoa se arrepende, aí junto com o arrependimento exerce a fé, e o batismo é o selo da fé. E depois do arrependimento e do batismo, ele diz, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Por que eu digo que eles pareciam acreditar que isso era uma sequência? Em Atos 8, quando o Evangelho finalmente chegou em Samaria, a palavra de Deus diz que o povo se arrependeu, diz que eles creram, diz que eles foram batizados por Filipe, e quando Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandou para lá os apóstolos Pedro e João, para orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Então me parecia ser uma sequência. O Evangelho é apresentado, tem uma resposta de arrependimento e fé, a gente leva as pessoas ao compromisso, o selo da fé, que é o batismo, e o Espírito Santo está disponível. Agora que quebrando o padrão daquilo que era normal, se é que a gente pode dizer que tem um padrão, porque quando Paulo vai pregar o Evangelho em Éfeso, nós temos algo diferente. Aqui, na casa de Cornélio, primeiro o povo foi cheio do Espírito Santo, depois foi mandado batizar. Em Samaria, primeiro foi batizado, depois foram cheios do Espírito Santo. Em Éfeso, eles foram cheios do Espírito Santo enquanto era batizado. Então, se é que há um padrão, pelo menos, até então, para Pedro, as coisas têm um padrão. Quer ele exista, quer não, na mente dele tem. Agora, o Espírito Santo foi derramado antes de ele terminar. Não deu tempo dele fazer apelo. Não deu tempo dele perguntar, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui na frente. O povo foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os irmãos que estavam com ele, o texto diz que eram da circuncisão. Isso está querendo dizer que eram judeus que acreditavam que os gentios tinham que ser judaizados. Eles ficaram pasmos de ver os gentios sendo salvos. E quando eles vão e finalmente contam em Jerusalém o que aconteceu, em primeiro lugar, Pedro chega lá e o capítulo 11 diz no versículo 2 e 3 que a turma estava com pedra na mão esperando ele. Sentou na casa de gentios, comeu com ele, a confusão estava instalada. Pedro diz, espera aí gente, deixa eu explicar. Ele explica com calma e no final, quando ele diz que o Espírito Santo foi derramado sobre todo mundo, o texto diz em Atos 11:8, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Aqui só em Atos 11, irmão, a igreja começa a entender, os gentios também podem entrar no plano de Deus na salvação. Então você precisa entender que esse episódio todo não é algo incomum. É a declaração de um Deus que quer a salvação para todos. Deus está mostrando que cada ser humano, não importa se é religioso, se tem o coração bom ou não inclinado a Deus, precisa de salvação. Mas para que a salvação chegue, o Evangelho tem que ser pregado. E por que o Evangelho tem que ser pregado? Porque não só ele explica a salvação que Deus oferece, mas ele inspira a devida resposta de fé. Só que, para que o Evangelho seja pregado, também tem que ter gente que se disponha. E para que haja gente que se disponha, a gente tem que entender plenamente o plano de Deus, o nosso chamado, e se desembaraçar de alguns empecilhos. É óbvio que Pedro, como os demais apóstolos, ainda estão presos a algumas formas de pensar e de agir erradas. E eu acho que dá para a gente destacar 3 coisas que eles praticaram, que pelo menos a gente vê em Pedro e que representa a mentalidade da igreja até então, que os impedia de cumprir plenamente a missão. Em primeiro lugar, achar que Deus é só nosso. Os judeus falharam no plano de Deus lá atrás. A igreja dos gentios entra para que os frutos sejam entregues. Por quê? Eles acharam que Deus é só da gente e de mais ninguém. Mas a pergunta a ser feita, será consciente ou inconsciente? Muitas vezes nós não estamos agindo assim. Graças a Deus fui salvo, graças a Deus fui alcançado. E o resto do mundo que se lasque. Não, pastor, eu nunca falei desse jeito. Talvez não verbalmente. Porque tem declarações que a gente faz, são declarações não verbais. Por exemplo, 1 de João 5 diz que quem não crê em Deus, mentiroso faz. Quando você não crê no que Deus falou ou prometeu, mesmo que não verbalize, está chamando ele de mentiroso. Você está dizendo que ele não vai honrar a palavra dele. Então, há coisas que nós estamos declarando mesmo sem verbalizar. E muitas vezes nós agimos como se a salvação fosse só nossa. O mesmo Pedro, quando Moisés e Elias apareceram
lá no monte onde Jesus se transfigurou e disse: Senhor, vamos fazer tenda, vamos morar aqui, não precisamos mais ir a lugar nenhum. Aí a voz que vem da nuvem diz: cala a boca, Pedro. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, o pastor Luciano Subirá diz isso. A voz diz: calai-vos, a ele ouvir. Deus está dizendo: para de falar, ouça Jesus. O que é que Jesus fala na sequência? Diz: bora descer do monte. Pedro estava pedindo para morar, Jesus diz: vamos descer. Por quê? Porque lá embaixo tinha gente necessitada, gente endemoniada, gente precisando do evangelho. O problema, irmão, é que às vezes a gente encanta com esse ambiente. É importante. Espero que você não perca o evento do sobrenatural. Mas não adianta você querer morar dentro da igreja. Não adianta você querer viver nesse lugar recluso. Deus é nosso. Nós temos uma responsabilidade lá do lado de fora. É lá que nós temos que ser luz. É lá que nós temos que ser sal. É lá que nós temos que anunciar. Só que às vezes a gente está preso por esse engano de achar que Deus é só nosso. Outros têm uma mentalidade até mais de santidade. Por quê? Pedro está dizendo que não podia se relacionar com os gentios, porque para eles era contaminação. Um bando de gente pecador, não vou misturar, não vou ser contaminado. Eu vou repetir o que eu falei antes: Deus nunca proibiu o contato com os gentios. O Senhor não queria a influência dos gentios sobre eles, mas queria a influência deles sobre os gentios. E a mesma coisa em relação à igreja. Você sabia que os judeus acusavam Jesus de ser amigo dos pecadores? Porque, irmão, não faz sentido quem veio trazer salvação para o perdido não se misturar com o perdido. O que a gente não pode é deixar que eles nos influenciem. Nós que temos que ser influência. Mas tem que ter contato. Você sabe qual é o melhor momento na vida de alguém para ela ganhar outras pessoas para Jesus? É quando é novo convertido. Porque normalmente o tempo passa e o crente tem a mania de cortar todos os relacionamentos que ele tinha antes da conversão. Porque ele diz: não quero que ninguém me contamine. Enquanto você está com medo de ser contaminado, a Bíblia está dizendo você que tinha que abençoá-los. Os coríntios escreveram para Paulo e disseram: ei, se a mulher está casada com um marido que é incrédulo, é melhor não ter muito contato ou convívio. Eles estavam pensando até em privação da intimidade do casal. Paulo diz: presta atenção, o marido incrédulo é que é santificado pelo convívio com a esposa crente, não o contrário. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem que ter medo de estar perto, desde que você se permita ser a influência, o influenciador e não o contrário. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não podemos ter essa mentalidade de achar que a gente não pode se envolver. A gente não pode ser influenciado. Mas para influenciar, nós precisamos manter os relacionamentos e as portas abertas para levar a mensagem de salvação. Por favor, diga amém. Um terceiro erro seria não discernir as oportunidades. Irmão, eu fiquei pensando, falei: sério, Pedro, você chega na casa de Cornélio, depois de tudo isso, um anjo diz seu nome, diz onde te achar numa cidade de 60 quilômetros, mais de 60 quilômetros distante. O Espírito Santo fala com você, vai com eles, nada duvidando. Deus te dá uma visão. Depois de tudo isso, você chega lá e pergunta: por que é que me mandaram chamar? Ele ainda não entendeu, não caiu a ficha de que ele está lá para pregar o evangelho, de que aquilo era a oportunidade de Deus, não só ganhar mais algumas pessoas, uma família, mas a porta da salvação se abre aos gentios. A partir desse momento, a história da igreja muda completamente. E muitas vezes eu e você não discernimos oportunidades. Às vezes você acha que o carro quebrou num lugar que te incomodou só por obra do diabo, sem imaginar que às vezes Deus pode estar usando a situação para te permitir falar para outras pessoas. São tantas coisas que acontecem, às vezes nós não discernimos. Então Pedro, pelo menos nessas 3 áreas, errou. E a pergunta é: será que era isso era uma exclusividade de erro dele ou não acontece comigo, com você? O que Pedro tem a seu favor? Ele era um homem de oração. A Bíblia diz que ele subiu ao telhado para orar. E foi orando que o Espírito Santo falou com ele. A Bíblia diz que ele cultivava a sensibilidade ao Espírito Santo, a ponto de ser ajudado pelo Espírito Santo a vencer os seus paradigmas. Então tem esperança para mim e para você, se nós nos dedicarmos mais ao lugar da oração. Jeremias diz: invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, porque oração não é só eu peço, Deus atende. Deus disse: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É nesse ambiente que o nosso coração começa a ser despertado. É nesse ambiente de oração que a sensibilidade ao Espírito Santo começa a ser cultivada. Então, se vamos viver um tempo de perceber que Deus quer trazer salvação e nos usar para isso, numa medida muito maior do que qualquer outro, eu acredito que é tempo e é hora de entrarmos num lugar de oração, como também nunca fizemos antes, de cultivar essa sensibilidade ao Espírito Santo. Por favor, diga amém.
Mas para terminar, nós temos o desfecho da história. O desfecho, em primeiro lugar, me fala do privilégio de cooperar com Deus e com os planos divinos. O livro de Hebreus, quando fala de ministério não estou falando de alguém que vive só para isso. Qualquer função e dom, qualquer coisa que nos foi dada por Deus. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Eu não sei o que Pedro sentiu. Eu fico tentando ler a Bíblia e me colocando lá no lugar das pessoas. Mas eu imagino que se um estranho, de quem eu nunca ouvi falar, mandasse gente me procurar em casa, descobrindo meu endereço, sabendo o nome, sabendo tudo a meu respeito, porque um anjo de Deus apareceu e falou, eu me sentiria alguém muito privilegiado dentro do plano e do propósito de Deus. Eu sentiria aquela mensagem por trás disso, Deus está contando comigo. Deus precisa de mim. Deus confia em mim para o cumprimento dos seus planos. E nós precisamos entender, querido, que pregar o Evangelho não é uma obrigação, um peso que eu e você temos. É uma honra que nos foi concedida. Uma honra que os anjos queriam, mas foi dada para a gente, não para eles. Além de entender o privilégio, eu e você precisamos entender a bênção de poder contar tanto com a ação do Espírito Santo, como do sobrenatural de Deus. Não só o Espírito Santo que falou com Pedro, não só o Espírito Santo que foi derramado na hora em que o Evangelho estava sendo pregado, mas o contexto todo. Um anjo aparecendo para alguém que quer muito salvação e não sabia como encontrar o caminho. Essas pessoas estão chegando, Deus sincronizado, está dando uma visão a Pedro, mandando acompanhá-los. Quando eu olho todo esse cenário e toda essa movimentação, eu me empolgo. Irmão, há uma conspiração dos céus em favor da salvação das pessoas. E às vezes eu e você não conseguimos crer que quando a gente for pregar, que algo sobrenatural vai acontecer. Que o Espírito Santo já pode ter preparado um ambiente, um terreno no coração das pessoas. Que ele vai agir de uma forma extraordinária. Nós precisamos acreditar que haverá graça e ajuda do Senhor. Não apenas para nos levar a ter resultados para quem pregamos, mas a ação paciente de Deus conosco. Deus sabia o trabalho que Pedro ia dar. E o Espírito Santo vai falando, trabalhando, preparando, sendo paciente. Isso me inspira. Porque o Espírito Santo não vai me dar só o poder de convencer os outros. Ele tem a paciência de lidar com as minhas limitações. Ele não vai me atropelar, mas também não vai deixar de insistir para que a obra dele seja feita. Isso me empolga. E nós precisamos crer, e eu creio que eu falo agora pelo Espírito de Deus, que nós estamos entrando, estou falando dessa casa agora, num tempo de ver salvação como nunca vimos antes. E nós vamos ver manifestações sobrenaturais. Eu tenho ouvido testemunho de gente que reproduz coisas parecidas com o que aconteceu com Cornélio. Ouviu uma voz dizendo, vá na rua tal, número tal, na igreja tal, procura por fulano de tal, e o evangelho foi pregado. Irmão, deixa eu te dizer, nós vamos ver intervenções de Deus em favor das pessoas, talvez como nunca vimos antes. Deus vai facilitar as coisas, mas ainda assim nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos esperar que Ele faça tudo sozinho. Eu creio que nós vamos ter gente no nosso meio testemunhando que foi atraído de uma forma que nem a pessoa sabe explicar. Uma pessoa outro dia que veio, entregou a vida a Jesus, perguntando como é que você apareceu aqui. Botei o nome Jesus no Google. Apareceu a igreja de você. Irmão, eu já tentei 20 vezes fazer a pesquisa, nós nem entramos na lista, de tão grande que é. Deve ter um anjo do departamento de TI, entrou e disse, vamos hackear essa pesquisa, vamos interferir no Google. Nós precisamos crer que haverá o elemento sobrenatural. Tanto Deus lidando conosco, promovendo, né, as circunstâncias com as pessoas, mas trazendo esse desfecho. Pedro nem tinha terminado de pregar, o Espírito Santo veio sobre eles. Irmão, o que nós estamos fazendo é uma missão sobrenatural, levar o Evangelho, que terá respaldo sobrenatural. Por favor, diga amém. Amém. E nós temos que crer nisso. Agora, o que me empolga é pensar nos resultados. E quando eu olho para esse cenário, nós temos dois resultados que dá para distingui-los. Um resultado imediato. Qual é imediato? Gente se arrependendo, sendo salva, batizada, cheia do Espírito Santo. E é lindo ver essas coisas. Mas a gente não pode empolgar nem só com esse resultado imediato. Porque o mais importante é pensar a longo prazo. É pensar nos resultados eternos. São pessoas que escaparam da rota de condenação do inferno. Estarão para sempre com o Senhor. Então, mais do que a alegria de ver o que acontece quando as pessoas estão se convertendo, é pensar a longo prazo, no destino eterno das pessoas.
E quando eu olho para esse desfecho, isso tudo me empolga. E a minha oração é que de alguma forma também te empolgue, te inspire, te desperte, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Deus tem salvação para todos. Mas para que isso aconteça, não adianta só ter quem precisa de salvação. Precisa ter quem anuncia a salvação. Eu termino perguntando, com quem que você se identifica nessa história? Talvez você se identifique com Cornélio. Pastor, eu sou alguém que ainda precisa de salvação. Talvez você diga, Cornélio está melhor que eu estou feio na fita. Talvez você diga o contrário, pastor, eu sou do time de Cornélio, sempre levei Deus a sério. Mas acho que a palavra do Evangelho nunca foi claramente explanada e nem alcançou meu coração como devia. Eu preciso de salvação. E se você precisa de salvação, é importante que você decida arrepender-se e crer em Jesus o mais rápido possível, hoje mesmo. Talvez você diga, pastor, eu tenho certeza que eu já fui salvo. Então nós vamos te colocar no time de Pedro. Em Filipenses 3,12, o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. Nós pegamos esse versículo de Filipenses 13, por causa do nome da igreja, Comunidade Alcance, e a gente tem um mote aqui, alcançados para alcançar. Deus não queria só me alcançar para eu ser salvo sozinho. Ele queria que, depois de eu me permitir ser alcançado, que eu o ajudasse a alcançar os outros. Então, se você está no time dos alcançados, você tem que entrar agora nas fileiras do exército dos alcançadores, daqueles que vão levar o Evangelho a outros. Então, se você diz, eu não preciso decidir salvação, então você tem que decidir anunciá-la. Você não pode se omitir na pregação do Evangelho. Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem, não faz, peca. Não repartir o que recebemos de Deus em termos de salvação é pecado, não tem outro nome. Não é só uma negligência qualquer, é pecado. Então nós precisamos decidir cooperar com Deus e anunciar o Evangelho. Você pode dizer amém?